Então, gente, o carro começou a dar esses erros aqui. E a gente vai passar aqui um por um pra gente ter eles gravados aqui, né? Então, o primeiro é o Hill Start Assist não disponível. Segundo, sistema ESC não disponível. Verificar o freio de estacionamento eletrônico, porém o freio de estacionamento eletrônico do carro continua funcionando normalmente. E o Dynamic Steering Torque não disponível. Então esses erros aqui começaram a dar no carro. Vocês podem ver que as luzes ali do lado estão ligadas, são luzes amarelas. E a gente vai estar vendo, né, quais são a causa, né, e o motivo que isso está acontecendo aqui no carro, para ver como é que a gente vai resolver isso, então. O macaco tem o lugar dele certinho aqui, né? E outra coisa, quando for tirar a roda, tu coloca um calço aqui onde é que vai o elavacar ali, porque se chegar a cair, daí já fica calçado daí, tá? Daí tu não precisa erguer o carro dentro do chão e talvez o teu macaco vai ficar preso embaixo. Já me aconteceu isso uma vez num outro carro, tá? Sempre calça o carro, se cair, cai no calço. Se tu for testar o sensor da ABS sem tirar as rodas, né, que é o mais prático, já que tu não tem um scanner, né? Então coloca o macaco num lugar demarcado, todas as 4 rodas tem um lugarzinho certinho ali demarcado com uma flechinha. Levanta o carro num local plano, né? Esse macaco aparenta ser bem reforçado, mas ele dá meio que uma entortada assim, né? Tem que ter um certo cuidado. Faz isso num lugar bem plano. Porque depois para girar a roda, tu vai ter que ligar o carro, botar ele no neutro e as rodas traseiras tu vai ter que soltar o freio de mão, né? Se tu quiser erguer o carro e não tiver essas outras coisas para calçar aí, tem os cavaletes, que é o mais recomendado, for feito para isso, né? Daí tem lá no site o link para te comprar direto lá, não é muito caro, uns 100 pila por aí. E vai servir para bastante coisa, depois se quiser trocar o óleo, que precisa ir por baixo ali, é uma segurança a mais sempre que tu erguer o carro e precisar ir debaixo dele, né? É bom ter um cavalete, algum calço que seja reforçado, né? E também calça as outras 3 rodas com pedra bruta aí, ou se não esses calços de madeira bruta também, de bergolado, sobra de obra de bergolado, né? Isso sempre tem em algum lugar aí. Na madeireira tem, isso aí é bem baratinho. Então, carro erguido, bem calçado, dá a partida, coloca no neutro. Se for as rodas traseiras, solta o freio de mão e gira a roda com força. Tem que ser com força e tem que ser rápida a roda. Tem que dar velocidade, né? Mas dá uma olhada no vídeo aí que a gente fez. Então a gente vai hoje fazer aqui um teste para ver se o sensor do ABS está lendo, né, ali a rotação da roda. Quando a gente faz quando gira a roda, meu pai tá girando aqui, se girar muito devagar, não vai aparecer aqui no painel uma informação de que tem que acionar o pedal do freio para trocar de marcha. A gente tá fazendo esse teste com o carro no neutro e o botão dali do freio de mão ele não tá acionado. Aí pode girar mais rápido, pai. Só vocês podem ver que naquela velocidade que o pai tava girando, não apareceu aquela informação. Agora ele começou a girar mais rápido e apareceu. Mostra aí como é que tu tá girando, ó. É bem rápido, ó. Se girar devagar não vai aparecer. É mais ou menos isso aí, ó. Apareceu de novo. Acionar o freio e botão para mudar a marcha. É essa informação que aparece quando o sensor ali tá lendo corretamente a rotação da roda, tá? No outro vídeo, eu já tinha mostrado que as dianteiras mostra a velocidade, mas não foi visto esse acionar freio, botão para mudar a marcha. Isso não foi visto, foi vista a velocidade. E as traseiras não estavam dando isso aí. E agora eu vou mostrar de novo. Porque no outro vídeo não se sabia ao certo o que você estava procurando, né? No sensor de rotação de alguma das rodas, e uma maneira de testar ali que eu estou tentando achar é eu ergui o carro e vou girar a roda com a mão, tá?
Girar a outra roda lá, dianteira, também, ó, tá dando. Então na roda traseira não vai mudar a velocidade, só o acionar freio, o botão para mudar a marcha. Então aqui tem um erro do vídeo passado, a roda traseira lá do motorista não tinha dado sinal algum e ela estava funcionando. Tem que girar com vontade, com força. Agora do lado do traseira do motorista. Interessante que também não tá dando. Vou girando a roda esquerda, lado traseira, né? E por enquanto ela não deu nada. Esses testes foram os primeiros testes que foram feitos e não foi tirado nenhuma roda, então, né? Foi só, e a gente nem sabia o que estava procurando direito também, porque não tem muita informação falando sobre esse tipo de teste aí, só com o scanner, e daí fica fácil. Então esse é o tipo de vídeo que eu gosto de ver no YouTube também, né? É um vídeo que eu gosto de fazer, é ir direto ao ponto, sem muita enrolação. E se esse é o tipo de vídeo que tu procura, então te inscreve, deixa o teu joinha aí. Então na terceira vez vem certo, mas quase certo, precisou de um ajustezinho aí, eu vou mostrar no vídeo. Em dezembro então de 2023, custou R$60 mais 14 de frete. Preço bem diferente do que eu encontrei nas lojas aqui da cidade, aqui, que é passava de R$200 um sensor desse. E em dezembro então de 2023 no AliExpress também tinha por R$30 lá e mais o frete. Bem baratinho isso aí não é 200 e pouco não. E até quando tiver tempo eu vou dar uma procurada lá no Ali, eu vou deixar o link lá no site, lá de algum que tem um preço bem em conta. Mas hoje não vale a pena, hoje o preço no Mercado Livre tá bem em conta e vale mais a pena comprar no Mercado Livre então. Mas vai que vão crescer o olho aí no futuro aí, daí já vai ter o link de um vendedor direto lá. Aqui o cabo aí do ABS, agora já é o terceiro então, né? E agora pelo jeito vem o certo, então, pelas medidas que eu já tinha tirado aqui, ó, do começo até aqui, que dá 29, 30. E daí dá a outra parte aqui, que daí dá uns 53. E daí mais uma partezinha pequena aqui que eu não tinha medido outra vez. O total dele é pra ter, ó, é o traseiro, ó, tá vendo que é chato desse lado, ó, e compridinho, o parafusinho vem aqui, ó. O dianteiro é diferente, né, aqui. Lá na descrição, lá no Mercado Livre, diz que ele tem 1,25 m, que é do original, né, 1,25 m. Mas esse aqui, ó, tem 1,23 m, né? Eu já tinha visto isso na descrição lá no AliExpress, lá que ele tinha 1,23 m, tinha um cara comentando isso aí. Agora eu vou montar lá e vamos ver o que vai dar. Carcaça do carro lá, ó. E para tirar, porque o novo, ó, o novo vem sem, né? Então tu vai ter que reaproveitar a carcassinha aqui para tirar, ó, tá assim para cima, tá? Então tu vai botar a chave de fenda lá, tem uma presinha aqui e vai puxar ele para baixo, ó. Ó como é que é, ó. Aqui tem um lugar que ele trava, então ele vem encaixado, ó. Ele vem de baixo para cima e ele vem encaixado aí e trava aqui nessa presinha aqui, ó. Vamos ver aqui como é que é a presinha, ó. Tá aqui, ó. Então tu bota a chave de fenda aqui, destrava e puxa ele para baixo, né? Então daí no outro é só então montar lá de baixo para cima de novo. Melhor aqui. Ó, daí ó, tá vendo a travinha aqui? Travou, ó, no novo, ó. Tá travado. Agora vamos lá então montar. Ó, gente, mesmo aqui, ó, na ponta,
Os dois são igual, ó. Os dois vêm pra trás aqui, ó. Né? Pra trás. Só que esse aqui, ó, que é o similar, tem isso aqui, ó. Essa proteção aqui. Porque fica esfregando aqui assim, ó. Então eu vou mostrar depois colocado aqui. E outra coisa, esse aqui, ó. Eu tive que... Essa borrachinha aqui, que prende aqui embaixo, ó, ela tava 1 centímetro para lá, ó, para fora, tava muito esticado aqui. Daí eu comecei a puxar ela se move um pouquinho, comecei a puxar ela até engatar certinho, ó, para deixar floxinho aqui, ó. E daí aqui para cima ainda sobrou para fazer o encaixe, ó. Ó, encaixou. E agora vem aqui. Trava, ó. Ficou floxinho, certinho. Aqui tá floxinho. Aqui também. Aqui atrás, então. Encaixado, ó, como é que fica aqui, ó. Aqui tem esse parafuso aqui, tem que largar por baixo dele, ó. Tá vendo? Ó, como é que fica. Quando aqui é um lugar que fica roçando. Mas não fica apertado, mas fica roçando. Mas só que aqui não importa também, porque o que levanta e baixa aqui da carroceria é esse, ó. É essa parte aqui, ó. A que sobe e desce. Então aqui só tem aqui uma proteção a mais para não ficar roçando. E agora eu vou montar lá, vamos ver como é que fica. Ó, gente, uma maneira de testar o sensor ali nas rodas traseiras. O carro tá ligado, ele tá no neutro, ele tá levantado, né, sem a roda que a gente tá tentando testar. Não pode acelerar o carro, né? E aqui o meu pai, ele vai mexer ali a roda. Pode mexer! Ó, fica aparecendo aqui no painel essa mensagem de acionar freio e botão para mudar a marcha. E isso só aparece aqui se meu pai estiver lá girando ali a roda no macaco, né, que tá levantado. E é isso. Então vocês viram aí no vídeo que passou aí que as luzinhas do ABS ali não apagaram, mas o acionar freio e botão ali para trocar de marcha já deu, né? Então isso tu tem que desligar então de novo o carro, né? É como se tu usasse o scanner para zerar o erro. Daí tu desliga então o carro de novo, e daí quando tu ligar ele de novo, tu girou um pouco as rodas ali, aquela roda que deu problema, e daí quando tu ligar de novo o carro, ou se não, bota a roda de volta e vai dar uma volta na rua. Assim tu andar uns metros já vai sair os erros daí. Quando tu desligar o carro e ligar de novo, né? E se essas luzinhas acender aí também, depois que tu mandou lavar o carro, tirou lá do posto de lavagem e acendeu as luzinhas do ABS, anda uns 2, 3 quilômetros até esquentar a roda ali, e daí a parte ali do ímã ali, talvez pode estar com sujeira, alguma coisa, e daí tu desliga o carro depois de uns 2 quilômetros ou 3, assim que esquentou a roda, e liga de novo, já vai ter sumido provavelmente o problema do ABS. E as luzinhas também acendem, podem acender se tu, num dia anterior, quem sabe tu pegou chuva, um alagamento, alguma coisa que tu passou por dentro, e também pode ter dado sujeira ali nessa parte do ímã ali, e daí acendeu as luzes. Anda um pouco com o carro, não te preocupa muito com isso aí, anda um pouco com o carro, aí uns 2, 3 quilômetros, aí daí desliga o carro de novo, e daí liga, provavelmente vai apagar isso aí. Então, gente, ó, tu trocou o sensor da ABS, mas não resolveu o problema pode estar no rolamento, né? É que o sensor da ABS, por enquanto, é o mais em conta, é o mais barato, o rolamento é bem mais caro, né, do que o sensor. Então, mesmo se tu ir direto no rolamento, talvez o rolamento tá sujo, e daí tu tentar limpar ele de alguma maneira,
ah, daí depois tu colocar lá e tu não vai saber se é o rolamento, né? Pode ser o sensor. Então tu trocou o sensor, ainda a luz continua acesa, né? Então daí tu parte pro rolamento, né? O rolamento é praticamente essa parte de fora que é a tampinha do rolamento, né? Esse aqui é um rolamento bem pequeno, né? De outra coisa. Mas essa tampinha aqui, eles magnetizaram ele numa espécie de roda fônica, assim, ó. Né? Ela é toda magnetizada, assim, com vários risquinhos. Eu vou mostrar ali imagem de rolamento, né? Que daí tem uma ferramenta especial, um cartão magnético, que é para esses rolamentos, que eles conseguem ver. A olho nu tu não consegue ver o magnético, né? E então, e ele fica lá dentro, mais ou menos assim, ó, por trás, ó, do magnético. Agora eu vou mostrar o contrário. Então o magnético vai girando nessa posição aqui, ó, e vai dando contato aqui no sensor. E se tiver alguma sujeira naquele magnético, eu não vi relato que aquele tipo, esse magnético aí oxida, apenas suja, né? E eu vi em alguns mecânicos dando uma, uma ideia de limpar com um cotonete lá no lugar do sensor. O sensor aqui, ele tem cerca de 3 centímetros até a parte onde ele lê, ó. Ele lê nessa parte aqui da frente, ó. Pode ver que a de trás já é diferente, ela tem uma bolinha, tá? Então, é colocado ali, então é girada a roda e é feita uma limpeza, né? Então, jamais se coloca dentro aqui nesse magnético, alguma coisa magnetizada, tipo uma chave de fenda que tem aquelas pontas magnéticas. De preferência não bota nada que é metálico ali dentro e tá tudo certo, né? E outra coisa que talvez para fazer uma limpeza tu consiga utilizar limpa-trilha, que é ele, né? Tu consegue limpar lá dentro. Ele é tipo um líquido que ele logo evapora, né? Ele, então, com o jato, né? Tu vai usar a força do jato para limpar, vai girando a roda lá. E assim que tu terminar de borrifar, assim, uns minutinhos depois, já vai embora. Ele é muito utilizado para limpar componente eletrônico, fazer limpeza, né? Se ele não estraga componente eletrônico, ele não vai estragar aquela parte magnética lá, né? Então é algo interessante. E daí, se feito a limpeza ainda não der, então vai ser o rolamento mesmo. Tu vai ter que substituir o rolamento. Se o sensor é novo, tu tentou fazer uma limpeza no rolamento e não deu certo, então a substituição do rolamento vai ser necessária, então, para corrigir o erro, então, né? É uma coisa que eu não fiz porque funcionou só trocando o sensor, né? Essa é só uma teoria que eu tô dando, né? É difícil dar uma teoria de uma coisa que tu não fez, mas pelo que eu vi é mais ou menos isso que eles fazem, né? A maioria prefere logo trocar o rolamento e deu, né? Porque é mais caro e dá mais mão de obra, né? E daí tu ganha mais. Mas a limpeza seria algo interessante tu fazer. A troca do sensor primeiro e a do rolamento, uma limpeza. E depois a troca do rolamento, se não tem como. E uma coisa que tu pode também ver, e uma coisa que eu não fiz na roda, eu não testei se o rolamento da roda lá tem folga. Provavelmente não tem, né? Mas uma das coisas que tu pode fazer quando desmontar ali, levantar o carro e se for aquela roda, é ver se a roda tá com folga no rolamento. E essa imagem então da roda fônica que eu acabei de falar aí no vídeo aí, que precisa ter um cartão magnético para enxergar, porque senão a olho nu tu não enxerga. E pode ver que esse é um rolamento velho, mas ele não tá oxidado, então provavelmente não oxida essa parte aí. Essa imagem lá por trás da roda, onde é que tá preso o ABS, o sensor ali tá parafusado, o rolamento fica aí dentro desse suporte aí de ferro. E esse é o rolamento, é mais ou menos nessa posição que fica até o sensor do ABS ali, e ali tá então
a capinha magnetizada ali que dá tanto problema, então. E mesmo se for trocar ela, tem que ter cuidado já na hora de montar, então, o rolamento já pode estragar antes de consertar, então, na verdade. E aqui talvez a minha teoria de limpeza seria válida, né? Antes da troca, pelo menos tu já colocou o sensor novo, não é um sensor. Tenta limpar primeiro e depois é a troca, né? Se a limpeza não for eficiente. E limpar com bastante cuidado, né? Que é uma peça magnetizada ali, pode dar problema, né? Pode arranhar a roda fônica ali, né? E aqui é uma imagem de um rolamento aí usado aí. Na teoria não poderia entrar sujeira ali, porque é tudo encaixadinho, certinho, embuchado, né? Mas olha por trás como é que tá foi trocado, mas foi trocado por outro motivo, né? Por desgaste mesmo, por folga. Mas por trás ele tá bem sujo, ó. Então a teoria da limpeza aí talvez seja válida. E agora eu vou mostrar a parte mais relevante ali de desmontagem, montagem do primeiro vídeo. Então, gente, ó, para tirar o sensor do ABS, ó, para tirar essa capinha aqui, ó, aqui embaixo, aqui assim, tem uma chave Phillips, aqui embaixo tem uma polca dessas de plástico, sextavado aqui, daí tem mais uma aqui, do ladinho, e outra aqui. Eu recomendo que tu tire ele primeiro aqui, com uma chave L 5mm, aqui atrás, para daí quando tu puxar toda essa casca agora para cá, não te atrapalha a casca aqui para tirar daí o sensor ali. Então, tirado o parafusinho, ó, é uma Allen 5mm. Deixa eu ver se vai aparecer ali. Então daí é só puxar para fora. Ó, tá aí o sensor. Depois é só ir arrancando a capinha, ó. Arranca até uma certa parte, aqui não precisa tirar tudo, tá? Só até aqui assim, mas daí já puxa ela pra cá, ó, pra fora. Assim, ó. Deu, tá tudo aí, ó. Daí é só ir desconectando as peças, nas conexões certinho. Tira uma foto antes, que daí na hora se der errado alguma coisa, tu sabe como é que tava. Aqui já tá desconectado, que eu tava mexendo aqui já, ó, né, no sensor. Eu levei ele para comprar o outro, mas daí era muito caro aqui na região, daí eu resolvi comprar pela internet, daí. E aqui contra a parede, ó, ele fica, o próprio chicote dele, ó, fica conectado. É só arrancar fora, ó, como é que é a presinha lá, ó. É só arrancar fora que sai. Ó, aqui eu desmontei, muita gente fala que às vezes quebra o fio. Só fazer um teste de continuidade, ó. Então, ó, fiz a continuidade aqui, tá apitando, ó, um lado. Ó, agora o outro lado, ó. Tá apitando, ó. Então não é o fio quebrado. E outra coisa que falam no vídeo, que eu vi, é que essa parte da frente é ela que lê, tá? Não lê do lado, não lê por baixo e não lê por trás. Ela só lê pela frente. E esse aqui aparenta que o rolamento andou esfregando um pouco ali, ó, na parte de baixo ali, não sei se dá pra ver assim. A parte de baixo ali parece que tá esfregada. Então, ó, já peguei e isolei bem, tá? Isolei o fio. Depois passei uma fita aqui. Isso aqui eu só vou testar lá, mas é que tá vindo já os novos daí. Não importa. Então tá aí, ó, gente. Só uma dica, tá? Esse fio aqui, ó, bota ele daqui pra lá, ó, por baixo, ó. Com a ponta menor por baixo essas tranqueiras tudo aí, ó. Aqui, ó. Que senão, meu, tu vai passar trabalho. Olha, tem que ser de frente pra trás, tá? De frente pra trás. E daí depois tu dá a volta aqui por cima, daí tu põe lá na roda lá. Do outro jeito não entra aqui embaixo. Aqui embaixo é muito apertado, aqui um negócio aqui. Essa parte maior aqui, isso não passa ali, tá? E deu certo lá daí. Agora eu vou testar quantos dias vai durar isso aí. Então tá aí, ó. Uma coisa que eu quero deixar bem
Esse aqui, ó, esse que fica do lado da mola em cima aqui, esse parafusinho dessa polca aqui de plástico, ela é nojenta pra botar. Pra achar esse negocinho aqui, tenha cuidado aí na hora de... Tem que jogar bem pra cá pra conseguir colocar esse de cima. Esse outro aqui, ó, que é em cima, bem tranquilo. Aqui tem uma Philips, bem de boa. E o outro tá aqui de baixo, assim, ó. Ó, aqui tá o Philips, daí aqui embaixo tá o outro. Só preciso tirar esse, é tudo a polquinha 10 milímetros, tá? De plástico. Tem uma aqui, daí tem uma Philips aqui, uma aqui do lado e a outra ali, ó. É só 1, 2, 3 polcas de plástico e um Philips. Daí tu consegue já arrancar isso aí fora. Não precisa tirar essas coisinhas aqui, ó. Tá? Isso aqui não precisa, tá bom? Então, para finalizar aqui, uma coisa que tu não pode deixar de esquecer, tipo, tu fez todas as rodas para ser na última, que nem eu, né? Não esquece de reapertar todas as rodas, verificar todas elas. E aqui é o segredinho do parafuso, tá? Eu sempre deixo uma parte aberta lá dentro do carro, lá. Que daí, se aquilo continuar aberto, é porque eu deixei essa pecinha aqui na roda, porque tu esquece isso aqui, tá? Imagina tu trocar o pneu na rua aí, no escuro aí de noite, e deixar essa pecinha no pneu aí, perde esse negócio aí. Quanto não deve custar essa pecinha aqui, o segredinho dela? E tu sabe qual é também? Não sei, de repente tá no manual, não sei. Em algum lugar tá qual é o segredo dessa pecinha desse carro, né? Deve ser caríssimo. E no primeiro vídeo tem mais coisa, umas ferramentas que eu tive que fazer para testar ali, que no multímetro não encaixava lá dentro, lá do conector. É bem interessante, tá? Tu precisar disso aí, tu tem no primeiro vídeo daí. A parte quando eu media o sensor. E ferramenta para fazer esse serviço, né? Foi só trocar o sensor da ABS, então, uma chave de roda boa, porque a que vem no kit ali do Macaca, ela não é muito boa, é fraquinha. Um sextavada 10, né, para tirar aquelas polquinhas de plástico, e uma Philips, e uma Allen 5mm. A Allen, a sextavado e a Philips tem nesse kitzinho aí básico aí de garagem aí, que tem lá no site para vender. Inclusive, que tu consegue até tirar o para-choque da Renegade, se tu precisar, com essas ferramentinhas aí básicas aí, que não são parafusos muito apertados. E esse kit é bem baratinho, umas 40 pila esse kit, é bem baratinho, 46 peças por 40 pila. Isso em dezembro aí de 2023, né? E tudo que eu mexo no carro, as ferramentas eu deixo catalogado lá no site, né? Então tem um link para te comprar o trocador de calor, a flange, as mangueiras ali, daí tu compra comigo uma mangueira. E a flange e o trocador tu compra direto da China, daí bem mais barato em conta. Em 20 dias tá na tua casa. Então por hoje é isso aí, né, que eu queria mostrar então. Até o próximo vídeo.